capítulo 14, do versículo 22. Todos já acharam? Diz assim: e logo, urgente, né? Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Repita essa expressão: é um fantasma. Bem mais forte: é um fantasma. Quero meditar nessa expressão nessa noite. Tome seu assento. Deus trouxe uma palavra no meu coração, a proposta de Deus para nós nessa noite. Nós precisamos mergulhar um pouco nesse texto. Deus, Ele vai continuar falando de forma extraordinária nos nossos corações. Antes de nós entendermos essa expressão, é um fantasma, é necessário nós darmos uma olhada no contexto, naquilo que está vindo antes dessa expressão tão significativa e tão importante, e por que ela foi inserida dentro desse acontecimento, dentro dessa história. Você vai entender que o versículo 22, a Bíblia diz assim: e logo a seguir ordenou Jesus. Logo depois de quê? Se você percebe bem, você vai analisar que todo o contexto do capítulo 13 e todo o contexto do capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus Cristo com bastante atividades. Você vai ver que o dia de Jesus Cristo, naquele dia em que Ele ordena aos seus discípulos a entrarem no barco, você vai observar que o dia de Jesus foi um dia ativo. Ele explicou o povo, ou para o povo, por meio de parábolas. Ele multiplicou pães e peixes. Foi nesse dia que ele soube da morte de João Batista. Ele teve um dia totalmente envolvido com as obras do Pai, com as obras de Deus. Ele fazia a obra de Deus. O dia de Jesus foi um dia intenso, um dia de bastante atividade. E era basicamente, ou aproximadamente, umas 6 horas da tarde, quando Jesus ele olha para os seus discípulos e dá uma ordem. Depois de ter curado, depois de ter abençoado o povo, depois de ter multiplicado pães e peixes, depois de ter trazido do Pai, a mensagem do Pai para o povo, e os discípulos viram tudo isso, os discípulos analisaram tudo isso, os discípulos viram ele multiplicar pães, os discípulos ouviram e viram ele ensinar o povo. E agora, quando ele está a sós com os discípulos, e quando ele está agora no finalzinho daquele dia, ele olha para os discípulos e dá uma ordem aos seus discípulos. Eu fiz questão de analisar todas as Bíblias, o versículo 22, e nós chegamos à conclusão que não foi um pedido de Jesus, não foi uma súplica, e sim uma ordem imperativa. Havia um desejo de Jesus. Ele queria que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Foi um desejo, foi algo que partiu do próprio Jesus, foi algo que partiu de um coração que estava totalmente envolvido com a obra do Pai naquele dia. E eu fiquei analisando que ele olha para os discípulos, ele olha o mar, ele olha o barco, ele projeta tudo. Veja bem aonde eu vou chegar. Ele planeja tudo, ele projeta, ele planeja, ele percebe todas as coisas, ele percebe que naquela noite não seria uma noite fácil. Ele sabe que os discípulos passariam momentos de dificuldades, ele sabe de tudo isso,
mas ele projeta tudo, ele planeja tudo e olha para os seus 12 discípulos e dá uma ordem: entrem no barco e me encontrem do outro lado, passem para o outro lado, me obedeçam, eu quero que vocês entrem no barco. Amados, eu gostaria de destacar algo aqui. Obedecer Jesus não é fácil. Obedecer a ordem de Jesus não é fácil. Eu viajo, eu analiso. Hoje eu posso analisar a igreja no seu contexto nacional e algumas igrejas fora do país, e chego à conclusão de que obedecer realmente a Jesus não é fácil. Seguir os passos dele não é fácil. Pisar aonde ele pisou não é fácil. É por isso que muita gente desiste. É por isso que muita gente está frustrado. É por isso que muita gente quer até voltar e até quer recuar um pouco. A ordem de Jesus é de nos levar para as tempestades da vida. A ordem que Jesus está dando aqui é levar os discípulos a passarem momentos difíceis. Eles não teriam uma travessia sossegada. Eles não teriam uma travessia tranquila. Eles teriam uma travessia turbulenta, tumultuosa. Talvez seja o retrato da nossa vida nessa noite aqui. Talvez seja o meu retrato, o seu retrato. A nossa travessia está tumultuosa, está tribulada, está angustiante. O mar está agitado, as ondas estão empoladas. Mas eu venho te dizer nessa noite que nós chegaremos do outro lado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obedecer a Jesus é pagar preço. Obedecer a Jesus é renunciar a algumas coisas. Obedecer a Jesus é abrir mão até de coisas que nos interessam. Obedecer a Jesus, amados, é abrir mão de sentimentos, é abrir mão de coisas que nos interessam, de que enche os nossos olhos. Mas se nós aceitamos a proposta de entrar no barco, se nós aceitamos a proposta de sermos obedientes, aconteça o que acontecer, entre no barco, meu irmão. Aconteça o que acontecer, entre no barco e entre dizendo: eu vou porque Ele está no comando de tudo. Eu vou porque Ele está no comando. Eu tive oportunidade de dar uma analisada nesses dias, e eu fiquei analisando que aceitar o projeto de Deus, acatar a ordem de Deus não é fácil. Como por exemplo, ninguém perseguia Davi. Enquanto Davi estava lá no pasto, sossegado, cuidando do rebanho do seu pai, ninguém falava dele, ninguém apedrejava ele, ninguém perseguia ele. Ele estava naquele. Ele estava numa vida sossegada. Ele estava lá só cuidando, matando um leão e um urso de vez em quando, tocando a sua harpa, analisando. Ele estava lá tranquilo. Ele estava lá, como a gente pode dizer, relaxado, Ismael, sozinho, tranquilo. Só foi Deus lá no céu planejar: vou chamar Davi para ser rei. Eu vou ungir Davi. Eu quero Davi. Veja, Davi nunca se ofereceu para ser rei de Israel. Davi nunca disse: eu quero ser rei. Ele estava lá, mas o céu planejou. Deus disse assim, deu uma olhada na terra e disse: eu quero aquele. Eu quero aquele porque aquele tem segundo o meu coração. Eu encontro algo nele que me atrai, que eu gosto, e eu quero ele. Levante a mão e glorifique a Deus, porque Deus vai trazer revelações profundas para nós. Aí lá está Davi. Davi está lá, enquanto Samuel coloca o azeite ali na botija e vai para Belém, conversa com Jessé, conta toda a história. Davi está fora daquilo. Davi está fora daquela reunião. Davi não está lá. Vem Abinadab, vem Samar, vem o resto, e Davi está fora. De repente o Samuel diz assim: não tem mais ninguém. Aí o Jessé disse: olha, falta um menor. Era esse, então vai chamá-lo. Ah, porque foram chamados Davi? Vai chamá-lo, porque ele vai entrar agora no projeto de Deus.
Ele vai entrar no plano de Deus. Eu quero agora ele. E Davi foi ungido. Só foi Davi ser ungido que a vida de Davi virou um golpe de cabeça para baixo. Foi ou não foi? Só foi Davi receber a unção que aí ele começa a ser perseguido por Saul. Ele tem que ir embora da sua casa, ele tem que ir embora dos seus familiares. Aí ele vai morar nas cavernas, ele vai morar nos buracos, ele vai andar com gente que ele não deveria andar, chamado de bandos. Ele vai comer aí fora, ele vai sair do convívio da família, do pai, dos irmãos. Só foi ele aceitar a ordem para entrar no bar. Só foi ele dizer: eu quero cantar, eu sou eu, então tudo bem. Amados, eu não quero te desanimar nessa noite, eu não quero te jogar lá para baixo, mas eu quero ser realista. A unção de Deus é boa, é maravilhosa, mas a unção de Deus traz perseguição, a unção de Deus atrai as pedradas, a unção de Deus atrai coisas aí que você vai chorar muito. Mas se você entrar no barco, pode deixar que o comandante está lá, o comandante está lá, o comandante está lá. Levante a mão direita e receba algo do céu aí. Receba algo do céu sobre a tua vida. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: obedecer Jesus não é fácil. Acatar o projeto de Deus, entrar no plano de Deus, é perder algumas coisas, é abrir mão de outras coisas. Mas Deus está dizendo: vai porque eu estou te mandando. Deus está dizendo: vai porque eu estou te mandando. Deus está dizendo: vai porque eu estou te mandando. Deus está dizendo: vai porque eu estou te mandando. Deus está dizendo: vai porque eu estou contigo. Deus está dizendo: tu estás na tribulação porque eu quero. Tu estás na luta porque eu quero. E hoje mesmo eu posso dar fim nisso. Você vai analisar que o Senhor envia os discípulos para... Você analisa Atos 13, uma reunião gostosa, um culto. Deus resolve implantar o seu projeto missionário. Aí escolhe Barnabé e Paulo. Lá vai, eles estão orando, estão num culto, o Espírito Santo fala: eu quero eles hoje. Quer dizer, os anciãos colocam a mão, transferem algumas coisas e oram por aqueles homens. O próprio Deus se manifesta através dos profetas, fala, e eles aceitam. Eles aceitaram, eles fazem a mala e vão embora. Mas eles vão, qual é a visão que eles têm? Qual é a imagem que ficou no subconsciente de Paulo e Barnabé? Aqueles homens orando, a igreja despedindo eles com rosto de alegria. É isso que ficou guardado. Mas quando eles chegam lá no capítulo 14 de Atos, você vai ver, no primeiro projeto, na primeira cidade, na primeira porta que se abre, você vai encontrá-los sendo arrastados em praça pública. Você vai encontrá-los, eles sendo apedrejados. Quer dizer, os dois obreiros, meu amigo, o pastor Litinho, estavam lá no ministério, estavam ali na igreja, dirigindo congregação, estavam bem, aparentemente, com a família perto. Agora o que acontece? Eles aceitam a proposta de Deus. Aí parece que Deus tira-os da felicidade, parece que Deus tira-os do ambiente e leva para um ambiente de pedrada. Eu não estou lendo a Bíblia hoje, como sempre. Leva-os para a pedrada, para serem arrastados. E a Bíblia diz que jogaram, eles caíram lá embaixo e disseram: esses morreram. Não, a Bíblia diz que eles se levantam, bate a poeira um do outro. Aleluia! Bate a poeira um do outro. Me ajuda aqui, Barnabé. Tira um negócio aqui. Você está um pouco machucado, eu também. O que nós vamos fazer? Voltar para Jerusalém? Voltar para Antioquia? Não, nós vamos continuar. A tempestade está forte, mas o barco não vai parar. A tempestade está forte, mas o barco não vai a pique. Eu profetizo na tua vida nessa noite que você chegará do outro lado. Mas você vai sofrer até chegar do outro lado. Você vai pagar um preço até chegar do outro lado. Você vai ser arrastado, apedrejado, as ondas ficarão empoladas,
eu fiz aqui uma exegese de alguns versículos aqui. Obedecer a Jesus é deparar-se com as tempestades. Obedecer a Jesus, ser obreiro hoje, ser pastor, ser crente, não é sair pisando em nuvens. Esse evangelho barato que se pregam aí, o evangelho que você não sofre, que você não chora, isso é mentira. Não é o evangelho que está na Bíblia. Esse negócio de só chave, toma chave, pega a chave, isso não é. Isso é utopia, isso é engodo. Não, evangelho não é só pisar em nuvens. Evangelho não é só vida fácil. Jesus disse: olha, você quer me seguir? É sua vontade. Quer me seguir? Quero. Então renuncia, pega essa cruz e me segue. Porque se eu olhar para trás e não te ver de cruz, tu não está me seguindo. Que você tem que ter dinheiro para emprestar, que você é próspero, que você vai ter isso, aquilo. Isso é mentira. Deus, ele vai multiplicar, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, mas você vai pagar um preço altíssimo nessa caminhada. Você vai passar momentos difíceis. Levante a mão, glorifica a Deus, que ele está entendendo. Irmão, queres ainda obedecer a Jesus? Diga para ele. Queres ainda aceitar a proposta da cruz? Ele mandou você entrar e você está indo. E o barco está saindo do lugar. O barco está saindo do lugar. O barco está saindo do lugar. O barco está saindo. Agora veja. O Senhor sobe no monte. Ele subiu por várias razões. A Bíblia destaca uma. Ele foi orar. E os discípulos foram. E o barco vai saindo. Eles estavam com toda a expectativa, né? Cheios de expectativas. Vai dar certo, vamos atravessar, estamos na ordem dele. Ele não veio, mas nós estamos consubstanciando na ordem dele. E a Bíblia diz, repita comigo, ó. A Bíblia precisa ser lida assim, ó, com calma. A Bíblia diz assim: o barco já estava no meio do mar. Eles conseguiram chegar até o meio. No meio. A tempestade só veio do meio para frente. Mas até o meio, ao meio, eles conseguiram chegar. Eles conseguiram chegar até o meio. Quando estava no meio do mar, 50% para chegar e 50% para voltar, eles tinham que tomar uma grande decisão. A Bíblia diz que uma tempestade vem e o vento começa a ficar forte e contrário. O vento começa a bater na embarcação, as ondas começam a empolar-se, o mar começa a ficar agitado. E agora eles têm duas soluções: ou encaram a tempestade ou voltam. Mas eles já tinham conseguido chegar no meio do mar. Eles já conseguiram chegar no meio. Se nós conseguimos chegar até agora, é isso que eu quero trazer ao seu coração, que nós chegaremos. Se nós vencemos até agora, irmão, glória a Deus. Quantas dificuldades você já passou até agora? Quantos preços você já pagou até hoje? Quantas pedradas você recebeu até agora? Quantas intempéries você passou até agora e você conseguiu chegar no meio? Teve gente que não acreditou. Teve gente que disse que você morreria logo na saída. Teve gente que não acreditou que você chegaria ao meio do meio.
de dificuldades. Bom, eles estão calcados na ordem de Jesus. O Senhor mandou, eles estão ali, eles entraram, eles colocaram o pé no barco, dizendo: nós vamos porque Ele está mandando. E agora eles começam a sofrer. E aonde está Jesus? Aonde está Ele agora? Aonde? Ele nos joga para a tempestade e simplesmente, cadê Ele? Momentos da nossa vida que se ora, que a nossa oração bate no teto e volta, sim ou não? Quem queria assim? Momentos que o céu está travado, não é? A gente está só verbalizando, falando, materializando palavras. Há momentos que nós estamos assim tão sós, sentindo a ausência de tudo e de todos. Às vezes nós estamos com muita gente no nosso lado, mas estamos sós. Tem muita gente falando, mas a gente não está escutando ninguém. E um olhava para o outro. Analisa comigo. Um discípulo olhava para o outro. Me ajuda. Como te ajudar se nós estamos na mesma situação? Nós estamos no mesmo barco. Como posso te ajudar? Como um João podia dar uma palavra de apoio a Pedro se os dois estão na mesma situação? Vivenciando a mesma situação. Como Tiago podia dizer para outro? O que mais me impressiona, amados, e está me deixando triste, essa ausência de pessoas dentro do barco na hora da tempestade. Essa ausência. A gente quer falar com um, o outro não se importa, não se interessa, não quer. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos no mesmo barco. E nós estamos sofrendo a mesma tempestade. O problema não é a tempestade. O problema é a falta de amigos na tempestade. O problema, Ismael, não é a tempestade, é a falta de apoio na tempestade. O que dói não é a tempestade, mas é a solidão. É a ausência. Porque alguém não consegue, vou falar o que Deus está mandando, hein? Alguém não consegue ver um crente na prova que já acha que ele está errado em pecado, já acha que é dom de Deus por uma desobediência. Mas olha aqui o que eu trago para vocês: sofrer também faz parte da nossa vida. Entrar no processo de Deus é ir para a tempestade. Mas infelizmente nas nossas igrejas só que existem são juízes, gente sentenciando, matando, fechando portas, como se fossem donos de portas. Aí eu me lembrei agora, meu amigo, que aquele paralítico não entrou em Cafarnaum porque os donos da porta não deixaram ele entrar. Não deixaram, porque os donos da porta hoje começam a fazer acepções. Paralítico não entra, cego não pode vir, pobre não entra. Hoje o homem é chamado pelo cabelo, pelo jeito que faz a gravata, nó, pelo paletó, ou até mais pelo dízimo que ele dá. Quando da porta não deixaram entrar. Será que você não pode? Ele queria ouvir a palavra, ele queria uma bênção de Deus, porque o dono da bênção estava dentro da casa. Mas amados, aqueles rapazes não desistiram, abriram o telhado, você sabe da história, desceram o paralítico, e Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. E ele se volta, isso é original, ele se volta e começa a ministrar a palavra, começa a falar, começa a ministrar, e o paralítico fica lá. E em dado momento da ministração alguém fala: mas ele não é Deus para perdoar pecado, ele não tem poder para isso, são os murmuradores. Sabe o que eu aprendi essa semana com Deus? Que tem dois tipos de crente na igreja: os fiscais e os adoradores. O adorador vem para adorar, agora o fiscal só vem para fiscalizar. O sapato da irmã, a camisa do irmão, a mensagem, o hermenêutica, exegese, louvor.
Ele senta aí, cruza os braços e diz: não gostei disso, não gostei daquilo, está fraco com isso, está fraco com aquilo. É fiscal. Aí ele faz relatório, chega na casa dele, lá ao redor da mesa, e começa a falar de A, de B. Você viu o culto? Esse não é adorador. O adorador não se interessa, não quer saber quem está aqui, e quem está aqui, ou quem está aqui, ou quem está aqui. Ele quer saber quem está lá. Você veio para adorar, então glorifique a Deus. Se você não é fiscal e adorador, exalte a Deus. Jubile nessa noite. Alguém começou a falar mal. Aí Jesus estava sendo confrontado naquele dia da sua deidade, do seu poder. Estava questionando se ele era filho de Deus ou não. Então ele tinha que manifestar o seu poder. E qual é a pessoa melhor para manifestar naquele dia? O paralítico, lá está ele. Aí Jesus diz assim: para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder. Aí ele se volta para o paralítico. Oh, que maravilha. Olha para o paralítico e diz: levanta, toma a tua cama e vai embora para a sua casa. A Bíblia diz que o paralítico levantou-se. Deixa eu dizer algo que vem no meu coração agora. Todas as vezes que questionarem o Senhor, a senhora, eu, todos nós somos crentes. Todas as vezes que apedrejarem, falarem, escute bem, é porque tem cheiro de milagre aí. Falaram mal de Jesus, ele cura o paralítico. Falaram mal de Jesus, ele coloca o paralítico em pé e manda ele embora. Então toda a pedrada é porque tem cheiro de milagre. Tudo aquilo que estão falando é porque tem cheiro de milagre. Alguém vai ser curado. Por isso glorifica a Deus nessa noite. Porque os donos da porta não deixaram o paralítico entrar, agora vão ter que deixar ele sair. Vão ter que deixar ele sair. A Bíblia diz que ele bota a cama aqui no ombro. Ele faz uma mudança. Deus muda a história dele. Ele está andando. Parece que veja, ele dá uma olhada para os quatro lá e diz assim: eu te espero lá fora. Vamos comemorar lá fora. Parece que vejo isso. Vamos lá para fora. E agora ele vai ter que passar por aqueles que não deixaram ele entrar, por aqueles que acham que são dono da porta, que a chave está na mão dele. Aí ele vai passando, eles vão ter que deixar. E lá vai o paralítico à vitória. O ex-paralítico agora andando. Lá vai aquele que não deixaram entrar, mas agora ele está saindo. Deus tem coisas grandes para ti, igreja. Deixa eu continuar, porque essa palavra hoje é totalmente diferente daquilo que eu estou acostumado a pregar aqui. Mas é assim que Deus quer. Escute, o que mais dói não é a tempestade, mas é o silêncio de Deus na tempestade. É isso que mais dói. Porque a onda batendo, doendo, vindo, ok. Mas o silêncio dele, oh, o silêncio, ele não fala nada, ele não diz nada, ele não se manifesta, está paradinho do jeito que ele ficou no monte, os discípulos sofrendo. E agora, a tempestade não dói, o que dói é o silêncio dele na tempestade. A tempestade não dói, o que dói é a ausência de uma palavra, uma só palavra. Não é assim, amados? Vocês que vivem aí, não é fácil hoje o lar, né? Dificuldades. Vocês são mulheres de oração, muito oram, vivenciam isso muito. A ausência dele. E esse silêncio durou da primeira vigília à terceira. O silêncio dele durou de 6 horas da tarde até as 3 horas da madrugada. Eles ficaram sem uma palavra. Eles ficaram sem um gesto. Eles ficaram sem uma ação. Durou das 6 às 3. Mas quando deu 3 horas da manhã, quando começa a última vigília, as vigílias do Novo Testamento, Jesus Cristo resolve quebrar o silêncio.
Olha aqui para mim. Ele sabe até que ponto a gente suporta. Até que ponto você suporta? Tem almas aqui falando nessa noite. Existem almas angustiadas aqui que precisam ser curadas. Você vai chorar, pode chorar, irmão, solta isso. Está te fazendo mal, essa moeda aí, solta ela, deixa ela sair. Aí ele resolve, porque ele vai provando, ele vai apertando, ele vai fazendo até o ponto. Aí ele diz: agora tá bom, vou descer. Eles não aguentam mais, eles não vão suportar mais, eles não terão condições mais de vencer aquilo. Agora ele vem. É por isso que o salmista diz que ele é socorro bem presente. Presente ali é na hora totalmente divina, que você diz: ah, foi na hora em que Pedro disse assim: eu não dou mais conta. Foi bem na hora que João disse assim: olha, eu não seguro mais o remo. Foi bem na hora em que os hábeis pescadores, conhecedores de tempestades do mar, disseram: agora nós vamos ficar à deriva. Agora quem vai nos controlar é o vento. Pedro olha para João, João para outro e diz: olha, não adianta mais. Eu não tenho mais forças no meu braço. Eu não tenho mais força psicológica. Já chega. Vamos deixar o vento levar. Aí Jesus já está descendo do monte. E ele sabe onde está o teu barco no meio da tempestade. Oh, aleluia! Aí ele precisa o quê? De embarcação? Tinha várias lá, mas os donos não estavam. Mas ele vai andar naquilo que ele fez. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez o mar, então ele vai andando por cima daquilo que ele fez. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha o que eu quero dizer para você nessa noite. Ele está andando em cima daquilo, estava tribulando os discípulos. Ele vai andando em cima daquilo que tirava o sono dos discípulos. Ele está andando em cima daquilo que estava neutralizando a força daqueles homens. E ele vai, opa! E ele vai: levante a mão direita que eu vou profetizar. Quem pensa que teu barco ficará à deriva, ficará decepcionado, porque Deus está indo para te dar a segurança. Deus está chegando aí na tua casa. Deus está chegando aí no teu trabalho. Quando tu está dizendo: eu vou largar o remo, ele diz: larga, porque agora é comigo. Levante a mão direita. Receba o que eu estou recebendo, meu Deus. Vai compartilhar.
Bíblia diz que eles gritaram dizendo assim: é um fantasma. Por quê? Vamos entender isso aqui. Quando se está na luta, ou melhor, quando se está na tempestade, e quando isso vai apertando, chega uma hora que a gente começa a dizer coisas que não queremos falar. Não é verdade? A gente não quer falar. Mas o momento, o ambiente é que está dominando a gente. O ambiente que está dominando. Quando eles gritavam, é um fantasma, porque a tempestade dominava-os. E quando estamos na tempestade, a gente começa a dizer coisas até que não somos. Não é aquilo. Os discípulos não eram aqueles que estavam gritando ao fantasma, mas o ambiente, o momento que eles estavam vivendo. É como se a última gota no balde cheio para transbordar. Eles estavam tão aflitos, tão carentes, tão necessitados, tão angustiados, que quando o socorro aparece, eles não reconhecem o socorro. Eles não reconhecem. Por quê? Porque nós estamos esperando tanto esse socorro. Nós estamos esperando tanto uma saída. Nós estamos esperando tanto que alguma coisa mude. E quando isso chega, nós não reconhecemos. Aí a gente começa a dar nomes. A gente começa a dar nomes. A gente começa a ver o que não é real. A gente começa a observar mais o momento do que a solução. Quando ele chega, é um fantasma, é um desabafo de uma alma aflita. É a alma que foi tão machucada, tão ferida, que agora a primeira oportunidade ela começa a manifestar-se. Ela começa a materializar o seu sofrimento. Como é que eu materializo o meu sofrimento, Ismael, pastor? É dando cor a eles, é falando, dando voz. É dando cor. Quando eles gritaram no meio da tempestade, é um fantasma. O Senhor está dizendo, não é real. Eu cheguei, sou eu. Sou eu. Oh, aleluia! Sou eu. Olha ele falando no meio da tempestade para você nessa noite aí. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Ei, é real. O socorro que Deus tem para a tua família é real. O socorro que Deus tem para ti é real. O socorro que vem do céu é real. Não é fantasma, não é ilusão. Eles gritaram fantasma. Eles estavam tão acumulados de angústias que eles começaram a falar. É por isso, meus amados, que pastor precisa ter um ouvido bom, para ter o tempo para ouvir as lamúrias. Porque tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa falar. E a voz é um elemento para cura. Quanto mais eu falo, mais eu me curo. Quanto mais eu materializo a palavra, eu me curo. Jesus não disse lá, olha, o que você não sou fantasma, coisa nenhuma. O Senhor não foi repreendendo porque eles estavam nas últimas. Ele disse, sou eu, não temas, sou eu. Sou eu que estou aqui, sou eu que cheguei.
chegar para mudar este ambiente que tu estás. Olha para mim aqui, você acredita em profecia bíblica? Então levante a mão direita aí, ó. Até hoje, quem dominou sua vida foi as tempestades, mas a partir de hoje é você que vai mandar nas tempestades, porque Ele chegou, hein? Ele chegou para mudar o ambiente. Ele chegou para mudar o ambiente que nos traz. Diga isso para o teu irmão que está ao lado aí. Ele chegou para mudar. Diga para isso. Ele chegou para mudar. Ele chegou para mudar. Diga isso. Diga isso. Sou eu, sou eu, sou eu. Não temas. Ele vai te ajudar. Ei, olha quem está pregando aqui. Ele vai te ajudar. Olha para mim aqui, ó. Ele vai te socorrer. Ele não vai te deixar na mão. Eu comecei a assustar vocês a princípio, mas eu quero dizer que Ele vai te ajudar. Você pode estar apedrejado, mas Ele vai te ajudar. Pode arrastar as tuas costas lá, mas Ele vai te ajudar. Pode te maltratar, mas Ele vai te ajudar. O mesmo mar que é elemento de tribulação pode ser o mesmo mar para um elemento de vitória. Escute, Mateus 17. A Bíblia diz que Jesus está no monte transfigurando o céu. 3 discípulos com ele, 9 discípulos ali embaixo. A glória foi tão grande. A Bíblia diz que Pedro disse, vamos fazer, o mesmo Pedro disse, olha, vamos fazer 3 moradias, o Senhor fica, Moisés e Elias, porque aqui é bom demais. Por que tem gente que não quer sair da igreja? Não quer que tudo termine? Por que tem irmãos que não querem que termine tudo? Tem gente que o pastor diz amém, mas se for por eles, o culto vai até mais. Porque é monte, é glória, é alívio, não é? Nossa vida não é essa. Só isso? Não. Eles desceram. Pedro convida Jesus para ir para Cafarnaum. Chega lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, o que tem? Depois de um culto abençoado, tem um cobrador de imposto. Cobrando. O Senhor entra. Pedro conversa com ele. Pedro entra. Jesus pergunta: eles estão cobrando dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro disse: dos estrangeiros. Então os filhos estão isentos. Você sabe que pela lei Jesus não deveria pagar. Ele está dizendo. Por quê? Porque Saul ofereceu 3 coisas para quem matasse o gigante Golias. Primeiro, a filha. Segundo, riqueza. E terceiro, injeção de posse. Né? Não podíamos pagar. Jesus é da geração de Davi. Então é por isso que ele pergunta: dos filhos ou dos estrangeiros? Diz dos estrangeiros. Aí ele fica: os filhos estão livres, a geração de Davi estão livres. Mas Jesus é tão bom, entende? Que diz assim: não, vai ao mar. Mas que mar? Ao mar? O mar de angústia, o mar de intempéries, o mar que te atormenta, pode ser o mar da solução. Jesus diz assim: pegue a sua vara de pescar e vá ao mar. Oh, aleluia. Mas Senhor, vamos parafrasear, eu sou pescador profissional, tarrafa, a rede. Ele disse: não, vai com uma varinha. Descobre onde você guardou. Pedro nunca, quantos anos Pedro não pescava com anzol, aquele negócio todo, de dia ainda. E Jesus disse: o primeiro peixe que você pegar tem o start, uma moeda lá. Tem que ser muito crente para acreditar nisso. É verdade ou não é? Mas ele foi, achou a vara, pegou todo o processo, colocou no ombro e saiu de dia. Talvez alguém encontre: ei, o que você vai fazer? Eu vou pescar. Mas como, rapaz, de dia? Aí Pedro diz: ele mandou. Ele mandou. Sabe quem está lá em casa? Ele.
o Filho, o Nazareno. Ele está lá em casa. Ele disse que eu vou pegar um peixe, vou pegar uma moeda na boca do peixe. E a Bíblia diz que Pedro chega, lança o anzol, e lá vem o peixe com um start que valia 4 vezes, ou seja, uma dracma. Um start valia 4 vezes a dracma, ou seja, Jesus pagaria 2 por ele e 2 por Pedro. Estava cobrando só 2, mas Jesus daria mais 1 em cima de Pedro e 1 em cima dele. Ele não puxou uma dracma, em cima, puxou, e a Bíblia diz que está lá a moedinha. Você crê nisso, irmão? Mas não tem foto. Cadê uma foto para me ver isso? Como é que eu posso crer nisso? O escritor hebreu diz: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Que espero, eu não vejo, mas creio. Você pode glorificar a Deus. Alguém não está vendo, não importa. Creia você, creia você, creia você. Levante a mão direita e glorifique a Deus nessa noite. Você crê nisso, você acredita nisso. E puxou um peixe, lá está a moeda. Agora, 2 coisas aconteceram ali. Primeiro, Jesus socorre Pedro, depois Jesus socorre o peixe. O peixe estava com alguma coisa entalada. O peixe estava numa situação desconfortável. Ele nadava para um jeito, nadava para o outro, nadava. Jesus Cristo, ele conhecedor de todas as coisas, disse: eu vou trazer um alívio a esse peixe. E no alívio desse peixe será a bênção para o meu filho. Anjo de Deus, você crê? Ele está descendo nesse mar aqui. E isso que está aí talando você, que você nem consegue adorar. Você não consegue nada nessa noite expressar nenhum sentimento. O Senhor está arrancando essa mágoa, essa ferida, essa angústia. Você não consegue nem se comportar como um adorador. É porque a moeda está travando. Você se mexe para um lado e não dá, você se mexe para o outro lado. Mas o anjo de Deus desceu. Ele vai arrancar isso aí de você hoje. Você crê nisso? Recebe a vida de Deus nessa noite. Alma, acalma-te. Alma aflita, acalma-te. O rei cheira da sua face. Quem você poder colocar a mão no ombro dele, faça isso e ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus. Trabalho, cura Jesus. Alívio, tira. Tira essa moeda, tira isso, vai chorando, deixa sair. As lágrimas vão empurrar essa moeda para fora. Tira Jesus, ora por ele aí, ora por esse peixe, esse peixe, olha lá, e tu vai adorando. Na medida em que você sentir alívio, vai glorificando. Lágrimas,
chegaram aqui, ó, ache dentro dessa tempestade a tua vitória. Ache dentro dela. Ache a moeda dentro dela. Veja uma saída. Analise os fatos. Pense, eu estou porque Ele me mandou estar. Ele grita, vou concluir. Ele grita dizendo: sou eu. Por que ele não chega logo acalmando a tempestade? Ele chega logo falando. Por que ele não chega dizendo: mar, vento? Ele já chega dizendo: sou eu. Glória a Deus. Eles precisavam disso. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir para se sentir protegido. Glória a Deus. Que é psicológico. A gente precisa ouvir. Ele não chega dizendo mar, ele não fala com o mar. Ele não fala com o vento. Ainda não. Ele quer falar com as pessoas certas ali. Os que estavam no mar e os que estavam no vento. Ele não está dando importância ao vento. Ele está dando importância a você. Oh, glória! Ele não valoriza vento e nem tempestade, ele valoriza você na. Era para você ter dado glória a Deus aí, crente. Por que ele chega falando? Porque o que vale para ele é você. Acalmar a tempestade é depois. Primeiro ele quer acalmar você. Primeiro ele quer confortar você. Primeiro ele quer colocar a mão, dizer: eu sou aqui. Entende? Ele quer se aconchegar. Ele quer dizer: eu estou aqui. Oh, olha, era para você ter dado uma piruleta, era para você pular, porque isso aqui é profundo. Não se assuste que eu estou na minha igreja, eu conheço meu pastor gosta, fica tranquilo. Ele está dizendo: eu cheguei para passar a mão aqui. Mas Senhor, e o vento? Deixa o vento para depois, primeiro você. Mas Senhor, como é que a gente sai daqui? É fácil, eu venho para no barco, nós não vamos sair daqui. Mas primeiro eu quero que você saia de dentro dessa situação. Primeiro eu quero você. Por quê? Porque a primeira tempestade que se acalma é aqui, é essa aqui. É essa aqui, sim ou não? É essa aqui. Um homem precipitado, um homem com tempestade interna, ele toma atitudes precipitadas. Ele faz, depois se arrepende lá na frente, porque ele está. Os discípulos estavam ali, entendeu? Atordoados. Três vigílias, angustiados, lutando. O Senhor chega e diz: eu vou acalmar primeiro aquela que está dentro deles, porque essa é a pior tempestade que tem. Não é a externa, é a interna. Aí o Senhor diz: acalma-te, coração, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Levante a mão, não temas, não temas, não temas. Senhor, traz paz aos corações.
Acalma-te, alma, coração turbado, acalma-te, acalma-te, acalma-te. Acalma-te, Ele já chegou, Ele já chegou. Ele já chegou no teu lar, Ele já chegou no teu ministério, Ele já chegou para quebrar o silêncio, Ele já chegou, Ele já chegou. Fique de pés. E as demais tempestades, as externas, serão acalmadas, porque agora eu tenho paz aqui dentro. Tenho paz aqui. Feche os olhos, reflita em tudo que foi dito aqui nessa noite. Feche os olhos, feche os olhos. Ele entra no barco e a Bíblia diz que eles chegam da outra margem. Os 50% que faltavam, o Senhor Jesus estaria dentro do barco. O Senhor Jesus estaria dentro do barco. Eu quero convocar alguém aqui ou alguns que sentem vontade de orar por alguém. Faça isso nessa noite. Você é movido ou movida pelo Espírito de Deus. Não é outra pessoa, não é você, é o Espírito de Deus que está te movendo a orar. Você está o tempo todo pensando nessa pessoa. Se for a pessoa que está ao seu lado, faça isso. Mas feche os teus olhos. Entre na dimensão que Deus quer nessa noite. Você pode abraçar alguém e orar por ele, porque isso vai quebrar muitas coisas na nossa vida. Isso vai quebrar muitas coisas. O Senhor está nos levando a mover. O Senhor está nos levando ao dele dessa noite. Você sente a vontade de orar, faz, ora, sai do teu lugar, pensando em pastor. Mas é Deus que está falando aqui. Feche os teus olhos, amados. Nós não estamos aqui como espectadores, mas sim como adoradores. O Senhor Jesus está quebrando resistências. O Senhor Jesus está jogando por terra muros. O Senhor Jesus está dando nova força no céu. O Senhor Jesus está te movendo a enfrentar todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar nessa noite. Vai tocando em vida, Senhor. Toque em vida, Senhor. Vidas que estão no mar, vidas que estão nas tempestades. Isso, derrame-se na presença do Senhor. Solte-se na presença do Senhor. O Senhor está nos levando a entendermos a importância. Isso, deixa Deus te usar, obreiro. Não te
Deus está adotando cada